Olá, eu me chamo Ana Beatriz e vou apresentar agora o meu projeto de iniciação científica, a minha pesquisa. O título é Trabalhadoras Domésticas Escravizadas, numa análise dos autos de infração da fiscalização do trabalho de 2020 a 2022. Fui orientada pela professora Renata Dutra e quero registrar aqui a minha gratidão e o meu agradecimento que ela segurou a minha mão e se não fosse por ela, eu não teria terminado esse trabalho. Utilizei três metodologias, a revisão bibliográfica, a coleta de dados e a pesquisa documental. Bem, para falar sobre o trabalho escravo doméstico, é importante situar vocês sobre as características do trabalho doméstico mesmo no Brasil. É um trabalho formado majoritariamente por mulheres, 91,4%. Um trabalho com altas taxas de informalidade, apenas 24,7% dessas trabalhadoras têm a carteira de trabalho assinada. Um baixo nível de instrução. Agora falando um pouco sobre o trabalho escravo e o seu contexto histórico no Brasil, a abolição formal desse trabalho aconteceu em 1888, mas não teve bem uma ruptura entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Isso porque, antes mesmo da abolição, a população brasileira já era formada majoritariamente por pessoas livres e já existiam leis regulamentando a utilização da mão de obra livre. E essas leis eram bastante discriminatórias, excluindo inclusive a população negra do acesso a determinadas profissões. Após a abolição, essas leis não mudaram tanto. Essa divisão racial do trabalho se manteve. Nesse sentido, é importante trazer uma frase de Carolina Maria de Jesus. Não digam que eu fui rebotalho, que eu vivi à margem da vida. Digam que eu procurava por trabalho, mas eu fui sempre preterida, porque o trabalho destinado à população negra no pós-abolição foi o trabalho informal, o trabalho desprotegido juridicamente. Foi só em 1995 que o governo brasileiro reconheceu que, infelizmente, no nosso território, ainda existia o trabalho forçado e começou a criar mecanismos para combater esse trabalho escravo, como a criação dos grupos de fiscalização móvel, a criação da CONATRAI, então de planos nacionais para erradicação do trabalho escravo. E apesar de trabalhadores serem resgatados do trabalho escravo desde 1995 no Brasil, foi só em 2017 que houve o resgate da primeira trabalhadora doméstica escravizada, em 2017. Importante ressaltar que entre 2017 e 2022 houve um aumento exponencial na quantidade de trabalhadoras domésticas resgatadas, um aumento de aproximadamente 1.550%. No contexto de pandemia, também aumentaram os casos, né, de trabalho escravo doméstico, e o trabalho doméstico ele ganhou mais visibilidade pela mídia, considerado um serviço essencial, mas não aquela essencialidade que amplia direitos, que garante fila prioritária na vacinação, mas uma essencialidade que obriga a trabalhadora a sair da sua casa e continuar trabalhando, mesmo com todos os riscos sanitários que existiam naquele momento. Dado todo esse contexto, eu fiquei com muita vontade de entender quais são as características do trabalho escravo doméstico no Brasil, quais direitos são violados. Por isso, fiz um pedido formal de acesso à informação para o Ministério do Trabalho, solicitando os autos de infração que foram lavrados no serviço doméstico entre 2020 e 2022. E, baseado em alguns critérios, que eu falo um pouco mais sobre eles na minha pesquisa de fato, me foram enviados três autos de infração. Um lavrado em Salvador, outro em Porto Alegre, outro em Goiânia. O primeiro foi resgatada uma mulher que trabalhou em situação análoga de escrava por 50 anos. Ela não pôde frequentar a escola, chegou muito cedo nessa casa onde trabalhava, chegou lá com 12 anos porque a sua mãe biológica a agredia. E apesar da patroa dela ser uma professora, ela não frequentou a escola, não recebeu salários e vivia uma situação muito, muito, muito precária. A segunda trabalhadora, ela é uma mulher com deficiência intelectual e auditiva, trabalhou por mais de 20 anos na, na mesma casa, foi levada para esse local de trabalho com 12 anos, porque sua mãe faleceu e sua tia, que passou a cuidar dela, também faleceu. É analfabeta. Na pandemia, o auxílio emergencial dela foi sacado pela patroa. O terceiro trabalhador é um homem trabalhador doméstico, um homem caseiro rural. Trabalhou por aproximadamente 16 anos sem receber salário. E todos eles foram submetidos à condição análoga à de escravo. Algo que me chamou a atenção nesses autos de infração é a linguagem utilizada pelos auditores fiscais do trabalho. Eles se referem ao trabalhador, eles sempre utilizam o termo empregado, trabalhador ou o próprio nome deles. Mas quando eles se referem aos patrões que submeteram pessoas ao regime de escravidão, ou eles se referem a essas pessoas pelo nome, ou utilizam o pronome de tratamento senhor e senhora, o que me gerou um certo desconforto e eu não poderia deixar de apresentar isso nessa pesquisa. A conclusão do meu trabalho é que no trabalho escravo doméstico há uma continuidade da negação da humanidade. A partir da análise dos autos de infração é possível perceber que essas histórias de exploração no trabalho escravo doméstico, elas se repetem. Geralmente se iniciam com as mulheres saindo de casa ainda na infância ou na adolescência, iniciando trabalho para outras famílias, construindo vínculos com muita subalternidade, vínculos de afeto, são isoladas da vida social. Essa subalternização leva a uma exclusão de direitos. E esses direitos negados, eles são negados ao argumento de que elas estariam protegidas no ambiente privado, mas na verdade é esse ambiente privado que constantemente comete abusos e maus tratos. Então, a conclusão é de que o reconhecimento dessa condição análoga de escravo demonstra a continuidade do fenômeno da negação da humanidade.
Muito obrigada pela atenção.